Adorote devote, latem salutas, que subis figuris, vere latitas, tibi secor merum, totum subjici. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São José, providenciai. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui e também vocês que já estão nos assistindo pelo Instagram do Instituto São Felipe Neri. Temos um tema bastante atual, para aqueles, sobretudo, que desejam alcançar a santidade. Sabemos que na nossa igreja há vários doutores, que nos ensinam um caminho para o céu. E Santa Catarina é uma dessas doutoras, um desses doutores que nos ensinam, que nos apontam um caminho para a santidade. Então, ela, com sua doutrina, principalmente aqui no livro Diálogo, ela trata sobre justamente esse tema que nós vamos falar hoje, que é os degraus, os 3 degraus do amor. Então, como conseguir chegar a um amor, o amor-amizade, que é o terceiro degrau, que é o amor que Deus deseja para cada um de nós. Mas antes de falar sobre os 3 degraus do amor, em Santa Catarina de Sena, vamos pincelar aqui um pouco sobre a vida de Santa Catarina para a gente se situar, melhor. Então vamos contextualizar. Santa Catarina nasce em 1347 em Sena, na Itália. Ela é a 24ª filha, veja, 24ª filha de Tiago e Lapa Benicasa. Note que em 1353, isto é, com 6 anos apenas, ao regressar de um passeio à casa da irmã, a irmã era casada, o nome dela era Boaventura, ela é favorecida com uma visão extraordinária. Então, apenas com 6 anos de idade, então você vê como é que é a eleição, quando Deus elege um santo dessa grandeza, ou no caso uma santa dessa grandeza. Então, com 6 anos de idade, Santa Catarina, ela tem uma visão extraordinária de Jesus revestido de paramentos pontificais. Então, só me vem à mente aqui Jesus vestido de papa, Então, paramentos pontificais. Então, veja aqui, visão belíssima. O Divino Mestre pairava no ar, majestosamente, sobre a vizinha igreja dos padres dominicanos. Depois a gente vai entender, por que dominicanos aqui, Mais tarde, Santa Catarina vai ingressar na ordem dominicana, na ordem feminina. Consta-nos que, não muitos dias depois, a precoce criança fez o voto de nunca se casar. Então, dias depois dessa visão, apenas com 6 anos de idade, Santa Catarina, ela faz o voto de castidade de nunca se casar. Só que aí chega a adolescência, Então, em 1359, a família começou a pressioná-la para se preparar, para se casar, E aí pediu para que ela se embelezasse, para que ela se cuidasse da aparência, tendo em vista já um casamento aí, que os pais queriam arranjar.
As instâncias da irmã Boaventura. Catarina concordou, notando todavia que tal comportamento lhe diminuiria o fervor da oração. Então ela concorda com aquilo e aquele fervor que ela tinha na infância vai sendo diminuído, né? A irmã dela morre, né, no parto e a jovem Catarina ela se arrepende das escolhas que ela tinha feito na adolescência, né? Ou seja, era como se aquele voto que ela tinha feito, né, tivesse ali um pouco que esquecido, mas aí com a morte da irmã, ela volta a si e se arrepende daquilo ali. E aí começa novamente a sua vida fervorosa de oração, de austeridade. Então a mãe da jovem Catarina apresenta ali o pretendente, né, o nome do pretendente, né, que seria o marido de Santa Catarina, da jovem então Catarina. Só que ela já estava decidida, né? Ela estava decidida a não casar, ou seja, aquele voto que ela fez aos 6 anos de idade. Então ela tem essa determinada, como diz Santa Teresa, determinada determinação de não se casar. Então ali há um conflito familiar, mas o pai pega, né, toma sobre si a autoridade paterna e permite que a filha continue com essa vida intensa de oração. E aí ela fica no quarto isolado, em casa, e se entrega à oração, né? Aí depois de várias tentativas, em 1362, aos 15 anos, Catarina Benicasa entrou para a Ordem da Penitência de São Domingos, ou seja, os dominicanos. Era uma associação religiosa formada somente por viúvas, né? Quase somente por viúvas. E viviam em suas casas, dedicavam-se à oração comum, ao cuidado dos doentes, ao auxílio material dos pobres. Simultaneamente aos primeiros passos no apostolado, a jovem Mantelata, esse era o nome popular dos membros da associação, por causa de um manto preto que traziam sobre as vestes, Catarina passou por grandes experiências místicas. Então você vê que interessante, né? Elas viviam religiosamente, mas viviam em casa, né? Mas com seus apostolados, né, de ajuda aos enfermos, às viúvas, aos mais pobres. Com 20 anos, a fervorosa moça, isso em 1367, já impusera na cidade atual de Sena, semanalmente dirigia uma reunião pública de exortação, oração e ensino. Então veja, né, a gente está aqui no século XIV, né, e vemos uma mulher, e aqui no caso uma jovem mulher, tendo essa ousadia e essa liderança. Então ela tinha atos públicos de conselho de exortação para as pessoas de sua época, né? Então a gente vê assim, por exemplo, professores de histórias, né, falando que a igreja assim não reconhecia, né, a mulher. Como não reconhecia a mulher, né? Então nós vamos entender aqui que com Catarina de Sena isso cai por terra, esse argumento, né? Mas se nós percebermos também, durante toda a Idade Média, em que a mente e o coração daquelas pessoas eram voltadas para Deus e para a sua igreja, eram onde as mulheres ganhou mais liberdade, inclusive. A igreja desde sempre exaltou as suas santas mulheres, né? E exaltou e coloca como modelo de todas elas e de todos os cristãos Maria, mãe de Jesus. A igreja ela sempre evidenciou as santas mulheres. Então, Santa Catarina tinha esse papel e vai ter também junto à igreja um papel muito, mas muito importante. E aí a gente vai seguir com a biografia e nós vamos entender que papel foi esse. Em 1370, deu-se um fato místico que mudou a vida de Catarina. É chamada de morte mística de Santa Catarina. Conforme nos conta Raimundo de Capua, seu confessor, e primeiro biógrafo, no êxtase, Catarina morreu e ouviu as seguintes palavras de Deus: a salvação dos homens exige que tu voltes à vida. Não viverás mais como até agora. O pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia. Pelo contrário,
para a salvação das almas, deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes, a leigos, clérigos e religiosos. Colocarei em tua boca uma sabedoria, a qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te-ei diante de papas, de bispos e de governantes do povo cristão, a fim de que, por meio dos fracos, como é do meu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes. Foi justamente o que me chamou a atenção, né? Quando eu conheci um pouco sobre Santa Catarina de Sena. Eu estava na internet pesquisando, e aí algo me chamou a atenção, que era o diálogo que ela tinha com Deus Pai. Então, assim, nós sabemos algumas histórias de alguns místicos e santos, então nós vemos ali Jesus falando, Nossa Senhora falando, né? Alguns santos também falando a santos, né? Por visões místicas. E o que me chamou a atenção foi Deus Pai, né? Falando com Santa Catarina. Porque até então eu só conhecia Deus Pai assim, falando, né? No Antigo Testamento e ali no Novo Testamento, no batismo de Jesus e tal. Mas me chamou a atenção, poxa, Deus Pai falando com Santa Catarina, e foi aí que eu adquiri esse livro, Diálogo, né? E esse livro me colocou assim, bem na parede. Então, Deus Pai é muito, 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 muito direto, né? Então, e também atualíssimo nas abordagens desse livro, desse diálogo. Então, há coisas aqui falando dos sacerdotes, né? Dos sacerdotes virtuosos, dos sacerdotes, dos pecados dos sacerdotes, e o mal que isso faz à igreja, né? A falta de fé no meio do clero, uma questão até atual, né? O homossexualismo, ela também trata aqui, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar sobre os degraus do amor, né? Mas quem quiser conhecer mais sobre o diálogo de Santa Catarina de Sena, procure nas livrarias católicas. Com certeza você vai encontrar. Então, houve esse fato místico aqui em 1370, que foi essa visão. Então, Deus mostrando qual era a vocação de Santa Catarina. E, de fato, isso aconteceu. A partir daquele dia, né, que ela teve essa visão, ela começou a sentir uma outra pessoa. Naquela época, lá por volta ali de 1370, o sumo pontífice morava em avião na França, ou seja, não morava ali em Roma, morava em avião, e deixara como responsável pelo Estado Pontifício da Itália o cardeal legado Pedro d'Estaing, eu acho que é assim esse nome. Este, para reprimir as pretensões políticas do Duque de Milão, fizera aliança com a rainha de Nápoles e o rei da Hungria, e entregara a um general inglês a chefia das tropas pontifícias. Catarina, então, já em contato com grandes teólogos, jurisconsultos e artistas de cena, percebeu o perigo da guerra entre esses príncipes cristãos. Então, ela se antepôs, né? Então, ela previu que coisas ruins aconteceriam nessa guerra entre os príncipes cristãos, e começou a agir. Como solução pacificadora, idealizou a realização de uma grande cruzada contra os muçulmanos e começou a enviar longas cartas-mensagens a todo mundo. Então veja só a obra de Santa Catarina de Sena. No conjunto geral de suas missivas, possuímos 23 endereçadas a papas, né? Então são 23 cartas endereçadas aos papas, 19 a cardeais, bispos e prelados, 13 a reis e rainhas, 6 a comandantes militares, 29 a senhoras da alta sociedade, 15 a artistas, 12 a juristas e médicos, 16 a membros da própria família, 32 a discípulos, e os discípulos de Santa Catarina chamavam de mama, né? De mãe. Né? Tal era essa vocação também materna de Santa Catarina, né? De acolhimento, né? De ouvir. 17 a irmãs da Ordem da Penitência, 17 a monjas, 47 a frades e eremitas, 34 a monges, 9 a sacerdotes do clero secular, 11 a membros de associações legais,
23 a mercadores e artesãos, 20 a destinatários diversos, e como se vê, foi uma atividade epistolar fantástica para uma jovem mulher de 20 a 30 anos, que só aprendeu a escrever nos últimos dias de sua vida. Então ela ditava e alguém escrevia, né? Mas ela aprendeu a escrever ali no fim da sua vida. E que viveu em tempos nos quais os meios de comunicação eram rudimentares, né? Então, olha, a imprensa ela foi inventada, né, por Gutenberg lá por volta ali do século XV, século XVI, né? Século XVI. E imagine como é que era, né? Escrever isso, o material que era, né? Escrever ali à mão, a tinta, né? Então, quanto não demorava para uma carta dessa ficar pronta, né? Mas ela ditava, alguém escrevia. E só no fim da vida é que ela aprendeu a escrever. Por esses tempos, a fama de Catarina chega à corte papal de Avião, de onde Gregório XI lhe envia uma bula de indulgências. Durante o mês de maio, ela vai a Florença por ocasião do capítulo geral da Ordem Dominicana, o qual lhe dá oficialmente um diretor espiritual e confessor na pessoa do Raimundo de Capua, que é o confessor dela. Ao retornar à Sena, encontra a cidade sobre os horrores da peste, que matou tanta gente na Europa. Sua dedicação para com os doentes foi total. Em 1375, para organizar a cruzada pacificadora, Catarina vai à cidade de Pisa. Esta sua visita ficou famosa porque foi então que recebeu de Cristo o doloroso dom das chagas ou estigmas. Então ela foi estigmatizada em 1375. Encontrou-se também com um embaixador da rainha de Chipre. Este ia a Avião para solicitar auxílios militares ao Papa contra as incursões dos sarracenos. Catarina não perde a ocasião e envia 2 cartas àquela rainha. No mês de maio está em Lucca. Em junho retorna à cidade natal a pedido do Papa, com a finalidade de impedir que seus conterrâneos se aliassem com Florença, então de brigas com o Estado Pontifício. Veja que o Papa pede conselho a esta mulher, né? Ou seja, Santa Catarina, 20, 30 anos, sendo conselheira do Santo Padre, o Papa. Então, impressionante a sabedoria com que Deus a usava, né, como instrumento, né? Então, papas a escutavam, cardeais a escutavam, bispos a escutavam. Então, trata-se sim de uma grande mulher. Então, para se ter ideia, né, do conteúdo das cartas, mas da força e do impacto que essas palavras, né, adquiram um diálogo e leiam que vocês vão saber o que eu estou dizendo, né? Sim, eu não sei, mas nos impele a mudar de vida realmente, né? Quando a gente lê as palavras de Deus. Pai falando a Santa Catarina. Em 1377 é onde ela resolve escrever, né, e compilar o livro do Diálogo, né, em 1377. Bom, dando essa pincelada aí, né, é importante dizer também, ela foi canonizada em 1461 por Pio II, e o Papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja, né? Então, em 1970. Então, relativamente recente aí, né? Mas ela é uma das doutoras da Igreja. Então, Santa Catarina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha no Menino Jesus, né? Doutoras da Igreja. Eu não sei se a Edith Stein, né? Grande filósofa, né? Não sei se ela já foi declarada doutora da Igreja, mas são mulheres de alta estatura, né? De santidade. Bom, então aí entramos no nosso tema de hoje, que é os degraus do amor em Santa Catarina de Sena. Bom, como se chegar à santidade desejada por Deus? Então, não sei se você já se perguntou isso, como é que eu chego lá, né? Para onde eu fui chamado, né? Para assim corresponder àquele chamado que Deus nos fez, que é o chamado à santidade, né?
Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então, Santa Catarina, ela nos ensina os 3 degraus e, claro, ela ensina aquilo que ela aprendeu do próprio Deus. Então, o primeiro degrau que todos nós passamos, né? Ou estamos, tomara a Deus que nós, pelo menos, colocamos o pé ali no segundo degrau, mas o primeiro degrau é o temor servil. O que é o temor servil? Então, Deus Pai ele vai explicar que o temor servil é um tipo de amor que não é do agrado de Deus. É aquele amor que você faz as coisas, e aí eu posso colocar aqui amor entre aspas, mas que você faz certas coisas, você deixa de fazer certas coisas por medo. E como a gente está falando aqui de amor a Deus, medo de ofender, aliás, medo de ofender não, medo dos castigos divinos. Então assim, eu deixo de cometer tal pecado com medo de que Deus possa me castigar. Infelizmente, muitos de nós fomos educados nisso, né? Não faça isso porque Papai do Céu castiga, né? Você já vai criando essa mentalidade de um Deus que pune pelo erro, né? E aí, Deus vai dizer assim, olha, esse tipo de temor servil, esse tipo de amor não é do meu agrado, porque a pessoa deixa de fazer, deixa de cometer o pecado por medo de meus castigos. E não porque me ama e porque não quer me ofender. Então, um amor que agrada a Deus seria, eu não vou cometer esse pecado porque eu não quero ofender a quem eu amo, no caso a Deus. Então, quem ama não quer ver a pessoa amada ofendida, né? Então, faz de tudo para não ofender a pessoa amada. Então, da mesma forma com Deus. Então, Deus diz, olha, o amor que me agrada é esse. Então, a pessoa deixa de cometer os pecados porque aquilo ali me ofende. E aquilo ali também ofende a alma dessa pessoa. Portanto, por amor, não se comete o pecado, né? Então, esse primeiro degrau, que é deixar de fazer ou fazer as coisas por medo, é algo que a gente precisa, esse primeiro estado a gente precisa ultrapassar, a gente precisa galgar outros passos para poder subir no outro degrau, tá? Então, de fato, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que, de fato, esse degrau foi presente na minha vida, né? Então, às vezes, quando fazia determinada coisa, sabia que era errado, ficava com medo. Medo dos castigos divinos, né? Medo de certas pessoas morrerem da minha família, né? E esse tipo de medo, ele não é do agrado de Deus. E aí, Deus ele vai dizer que não, preciso passar para outro degrau, até chegar onde realmente eu desejo. Então, o segundo estado, o segundo degrau, qual seria? Seria o amor interesseiro, né? E aí é onde nossas orelhas elas levam um puxavão, né? Porque a maioria de nós estamos neste estado, né? Do amor interesseiro, nesse degrau do amor interesseiro. E que também Deus fala que este amor, ele não é do seu agrado. Por quê? Porque as pessoas procuram a Deus, nós procuramos a Deus, porque Ele pode fazer algo para nós, né? Então, se eu vou... Então, isso a gente percebe, por exemplo, né? Imagine uma paróquia onde tem um padre pop que arrasta multidões, né? Então, o padre, ele fala de coisas que soam bem aos ouvidos das pessoas, ele faz coisas que instiga as emoções e as emoções, né, das pessoas, e aquilo ali vai chamando muita gente. Mas sabemos que, por exemplo, quando é padres religiosos, eles não ficam para a vida toda numa paróquia, eles tendem a ir para outras. E aí chega um padre
né? Que já não tem aquele carisma, aquele acolhimento, já não faz aquelas coisas, né? Já não, tipo assim, já não faz aquelas adorações, já não anda com o Santíssimo, faz as adorações, mas deixa o Santíssimo no altar. E naturalmente eu estou falando isso porque eu vivenciei isso, eu vi isso, né? Ou seja, na época desse padre, a igreja era lotada. Quando chegou um outro que não fazia o que o outro fazia, começou a esvaziar-se. E aí, Deus diz: olha, as pessoas vêm a mim atrás de consolações espirituais. Por quê? Porque se sente bem, porque sente aquele arrepio, porque vem aquelas lágrimas, aquela compulsão, aquele choro, e é muito bom, eu me sinto bem e tal, né? E aí as pessoas vão. E quando isso é retirado, as pessoas tendem a deixar e procurar até outro lugar e até abandona a igreja. Então, Deus Pai se refere a esse tipo de pessoas que está nesse estágio, que evidentemente não é do agrado, porque se eu procuro a Deus pelaquilo que Ele pode fazer a mim, aquilo ali não é amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro que Deus deseja é um amor desinteressado, né? E aí acontece o seguinte, e olha que, por exemplo, esses sentimentos, né, essas emoções, isso não é o essencial, porém, principalmente no início da nossa caminhada, é importante que tenha, né? É importante que a gente sinta aquelas consolações, digamos assim, aqueles arrepios, né? Aquela coisa boa, aquela sensação boa. É importante isso, né? Porque somos dotados de matéria informe, temos um corpo, temos as emoções que Deus criou, então é importante. Mas o problema é que muitos de nós colocamos aquilo ali como o essencial da vida, na fé. E se a gente coloca as emoções como o essencial, quando vir a tribulação, quando vir a aridez espiritual, as pessoas vão embora, né? Vão embora porque já não sente e até acha que não tem fé. E aí acontece algo assim que eu não sei se vocês passaram por isso, né? O deserto, chamado deserto espiritual, a aridez espiritual. Então, no começo da nossa caminhada, estamos ali, né? Tudo muito bom, porque a paixão é essa, né? A gente não vê os erros, né? Ali, como a gente está naquela euforia, não vê muitos defeitos das pessoas ali e tal, que congregam com você, que está com você. Mas, naturalmente, a paixão é assim, né? Que é diferente de amor, né? Ela vem e ela passa, né? E aí, Deus diz assim, olha, em determinado momento que essa pessoa está ali por interesses de conseguir alguma graça, de conseguir alguma cura, de conseguir algum milagre, de conseguir as consolações espirituais, mas em determinado momento da vida dessas pessoas, eu retiro as consolações. Retiro essas sensações. E a pessoa é levada para um deserto, uma aridez. Como diz no profeta Oséias, salvo engano, ou Isaías, Deus diz para o profeta: conduzir-te-ei ao deserto e lá falarei ao teu coração. E aí Deus diz, olha, não é por maldade, Deus Pai está falando a Santa Catarina, não é por maldade que eu retiro as consolações. Mas eu quero ver até onde o amor vai, até onde o amor que essa pessoa sente por mim, até onde vai chegar. E ele diz que, infelizmente, a maioria dessas pessoas, quando ele retira as consolações, deixam a igreja, né? Então, que aridez é essa? Talvez você esteja passando por ela. Talvez você que me ouve ou que me ouvirá também está passando por ela. Ou seja, lembra antes, no começo da caminhada de fé, texto todos os dias, missas,
adorações, orações pessoais, você estava ali naquele, mas começa aquele conflito e aí você já não tem vontade mais de rezar, já não tem vontade mais de rezar o texto, já acha que as práticas piedosas já não tem tanta importância assim. Mas para que rezar o texto todos os dias? Para que ler, fazer essas leituras todos os dias? Então você começa se justificando, né? E aí a aridez espiritual é essa, é a ausência da vontade, digamos assim, de rezar, a, a de você não sentir um fiozinho do, do seu braço levantar. Você vê as coisas acontecendo com os outros e você, poxa, por que acontece com fulaninho? Por que a pessoa... E por que não acontece comigo? Né? E aí uma série de coisas. O deserto, a aridez, é aquela aridez em que parece que Deus já não está te ouvindo. Parece que a tua oração ela não está chegando até Deus, Deus não está escutando a minha oração. E aí você começa a sentir que você está, de fato, nesse deserto. Né? E aí Deus diz, infelizmente, muitos não ultrapassam por outro degrau, ficam nesse e também acabam desistindo. Ora, Jesus no seu evangelho, quando curou os 10 leprosos, vocês veem o que aconteceu ali. Né? Eles pedem misericórdia a Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus diz uma palavra, olha, vá até o sacerdote e se apresente a ele. Porque na lei era assim, se alguém era curado, especialmente quando era leproso, ficava isolado, ficava num lockdown, né? Ele ficava distante da sociedade, era uma lei da época, porque a lepra era altamente contagiosa e não tinha cura como tem hoje. É hanseníase, né? Hoje se chama. Mas naquele tempo não havia cura. Então, eles ficavam numa gruta distante ali do convívio. E aí, Jesus passando por aqueles confins, eles pedem misericórdia. Jesus diz, então se apresenta. Só que quando Jesus disse se apresenta ao sacerdote, os leprosos ainda eram leprosos. Eles não ficaram curados instantaneamente. E aí o evangelista diz, acontece que quando iam caminhando, eles ficaram curados. Então, na caminhada, durante o processo de caminhada, durante o processo da sua vida, né? Que aí a caminhada significa durante o processo da nossa vida, as nossas lepras, as nossas enfermidades, elas vão ficando pelo caminho. Né? Então, e aí, imagine, né? Um leproso olhando para o outro, tua orelha está no lugar, né? Teu nariz está no lugar, aí começam a perceber que estão curados. E aí vai até o sacerdote. Chega lá, o sacerdote atesta, estão curados. 9 vão embora e um volta para agradecer. Então, Jesus já disse a estatística aqui. Na igreja, a cada 10 curados, um volta para agradecer. Né? Então é interessante. Por quê? Porque as pessoas colocaram o essencial da sua vida naquilo que Deus podia fazer e não na pessoa de Deus. Aí é que está. Então, quando a gente tem, né, no coração e na razão essa convicção de que eu devo buscar a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é e não por que Ele faz, a gente consegue galgar o outro degrau querido por Deus. Né? Mas muitos de nós se encantam com a obra e não com o autor da obra. Né? Então, assim, claro, devemos pedir as curas, devemos pedir os milagres, devemos pedir. Né? Deus quer curar o seu povo. Porém, parece que cura e milagre nos nossos tempos é o que mais se falam hoje. Né? Até denominam, né, missas de cura, de libertação, tal. Nas pregações, a gente escuta muito falar de cura, 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 milagre, milagre. Mas e o sentido do sofrimento humano? O sentido salvífico do sofrimento humano? Que os santos entenderam. Onde é que ele está? Ou seja, parece que
a busca pelo mundo ideal, que não vai acontecer aqui nesse mundo, mas só na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, só no céu com Deus. Mas pedimos sim a cura ao Senhor, mas tendo em vista que aquilo ali não é o essencial. Por que eu digo isso? Uma pessoa, ela está ali buscando ao Senhor, adorando o Senhor e pedindo a cura para o seu marido que é viciado no álcool. Está pedindo a cura e a libertação. E aí faz as penitências, faz o jejum, né? Então, Deus atende ao que essa mulher está pedindo. E o seu esposo é libertado do vício do álcool. Acontece, porém, contudo e todavia, que aquela pessoa libertada do álcool ainda é mesquinha, ainda é ignorante, ainda é arrogante, ainda é mentiroso. Então, aquela pessoa estava pedindo algo bom ao Senhor, mas não o essencial. O que seria o essencial? Se esse marido dela tivesse um encontro, que a gente chama de encontro pessoal, né, com Jesus, uma verdadeira conversão, um encontro com o Senhor, capaz de convertê-lo, então ele não só seria liberto do vício, como também seria mais amoroso, seria mais paciente, seria a opção dele pela verdade seria maior, né? Então assim, pedimos a cura e temos que pedir. Então a pessoa é curada do câncer hoje, mas futuramente tem outra doença, tem outra enfermidade, porque estamos num mundo que as patologias estão aí. Então, o que é o essencial? O que é o essencial? O essencial não é a obra, mas o autor da obra, que é Deus. E é Ele que temos que buscar, independentemente dele curar ou não. As pessoas acham que quando não é curada, é porque não tem fé. E aí eu pergunto, Santa Teresinha, que morreu de tuberculose numa cama, aos 23 anos de idade, não tinha fé? São Francisco de Assis, tuberculose, não tinha fé? Quem vai duvidar da fé desse homem e dessa mulher? Né? Só que eles entenderam, e aí é onde a gente começa a entender que o degrau onde Deus quer que nós chegamos, que é o degrau do amor ágape, do amor desinteressado, que é a forma mais excelsa do amor, que ele chama de amor-amizade, que é o terceiro estágio. Então, você percebe que as consolações me foram tiradas. E aí, nesse processo de contínua luta, né, sabendo que a fé é a certeza daquilo que não se vê, é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê, e que, portanto, as sensações externas que vêm até nós, isso não é fé, isso são sensações. Mas a fé, eu estou nesse deserto, eu estou nessa tribulação, desculpem, eu estou comendo o pão que o diabo está amassando, eu estou vivendo esta tribulação, mas eu continuo dizendo, eu confio no Senhor, mesmo sem sentir que Ele está aqui, porque a fé não é sentimento, a fé é uma decisão, é uma certeza, não é sentimento, é uma certeza. Não, eu sei que Ele está aqui comigo. Eu sei que Ele está aqui se compadecendo, porque compaixão significa padecer com, sofrer junto. Eu sei que Ele está sofrendo junto comigo. Porque uma coisa maravilhosa que nenhuma outra religião tem, mas o cristianismo tem, gente. Nós cremos no Deus que se fez homem, que tem um coração humano como nós, que foi capaz de se submeter às coisas que os humanos se submetem. Alguma vez aqui você já sentiu só, você já chorou pela morte de alguém? Jesus chorou pela morte de Lázaro, chorou pela morte do seu pai adotivo José.
Você já foi traído por amigos, por amigas. Jesus também foi traído por aqueles que eles tinham mais próximo ali. Na cruz só tinha a sua mãe e o seu discípulo que ele amava, os outros foram embora. Foi traído pelo seu amigo por um beijo. Por quê? Porque, e aí a carta aos Hebreus diz, nós temos um intercessor no céu, né? O excelso por excelência, o mediador entre Deus e o homem. E é por isso que nós, como membros desse corpo de Cristo, podemos interceder. Por quê? Porque fazemos parte do corpo. É Cristo quem intercede. Sempre quando eu peço por Tânia, quando eu peço por Davi, quando eu peço por Ramon, qual é o teu nome? Quando eu peço por Júlio, é sempre Cristo que está intercedendo por vocês. Por quê? Porque eu sou batizado, estou enxertado no corpo de Cristo. Então é sempre Cristo quem age, é sempre Cristo quem pede. Os protestantes não entendem a realidade da intercessão dos santos e da comunhão dos santos, né? Não entendem. Mas temos esse sumo sacerdote no céu, que ele pode dizer ao Pai, Pai, cuida de Júlio. Ele está passando por esse momento aqui na vida dele, mas lembra, Pai, que eu também senti, eu também vivi isso. Eu sei o que ele está vivendo, eu sei o que ele está passando. Portanto, Pai, envia a graça atual a Júlio. Gente, e aí, quando a gente passa a entender isso, mesmo nas tribulações, mesmo nas doenças, mesmo nas intempéries da vida, nós enxergamos, temos essa visão espiritual, essa visão sobrenatural de que, mesmo na tribulação, Deus me visita. Deus está me visitando nesta doença. Deus está me visitando nesse momento. Nessa minha dificuldade. Deus está me visitando. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo, porque eu estou vendo tudo de cabeça para baixo na minha vida. Mas eu sei que Ele está comigo. E aí você começa a já estar no terceiro estágio, em que, independentemente de Deus mandar ou não consolações espirituais, isso para você já não é mais importante. O importante é seguir amando a Deus. Independentemente. Porque, gente, se a gente parar para pensar, olha, eu não gosto daquela frase, quando a gente faz alguma coisa de bom, às vezes, né? A pessoa diz, Deus te pague. Aí eu digo, olha, mas ele não está me devendo nada. Pelo contrário, eu estou devendo tudo a ele. Né? Ele não está devendo nada a nós. Né? Mas com o seu amor paterno, ele está ali. E nos envia as graças atuais para que a gente possa. Né? Então, assim, numa comparação, o profeta Elias, que era um homem, um dos maiores profetas, né, que já se teve, o homem ousado, o homem que tinha eloquência, né, na sua pregação. Chegou um momento da vida dele que ele tremeu de medo da rainha Jezebel. Jezebel queria ir. Olha, veja só, Elias foi aquele que teve um encontro ecumênico na sua época, né? Então, tinha ali os profetas de Baal, que eram muitos profetas de Baal, e só tinha ele como profeta do Deus Altíssimo. E o que é que acontece? Ele propõe um desafio aos profetas de Baal, diz assim, olha, você vai clamar ao seu Deus, e eu vou clamar ao meu Deus, que desça fogo do céu e queime essas oferendas aqui. Então, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor, meu Deus, e vocês vão fazer o sacrifício a Baal. O Deus que atender com fogo no céu é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal começam a fazer as coisas lá, as batucadas e não sei o quê, e não desce nada. Aí Elias começa a caçoar deles. Cadê ele? Será que ele foi no banheiro? Será que ele deu uma viajada? Cadê o Baal? E nada de responder. E aí, quando eles não acontece nada, Elias chega assim diante do Deus verdadeiro, faz uma oração e Deus responde com fogo e a oferta ela é queimada, né? E depois Elias mata a fio de espada todos os profetas de Baal. Então era um homem corajoso. Mas o que acontece? Esse homem corajoso teve medo da rainha.
e saiu e fugiu. E no deserto ele quis até que Deus o levasse, ele que perdeu até a vontade de viver. E aí o anjo, quando ele está lá desfalecido, meio vivo, meio morto, o anjo vem com um pão e o oferece. E pede para ele se levantar, se não me engano, por 3 vezes. E aquele homem recebe aquele alimento naquele deserto. Olha, todos os grandes homens da Bíblia, todos os santos passaram por esse deserto aí, viu? Então desde Jesus, 40 dias, como Moisés, como Elias, como Eliseu, como Paulo, ter que passar os 3 anos da vida dele depois daquela experiência. Teve que passar ali, né, bebendo da doutrina dos apóstolos. Todos passaram. E esse pão que o anjo deu é uma prefiguração da Eucaristia, que é o nosso alimento para a nossa vida, para esse deserto da nossa vida, para esse, a gente reza na Salve Rainha, né? Desse desterro, nessa vida de exílio, nós recebemos a força do alto, o pão dos fortes, recebemos o próprio Jesus Cristo como alimento que nos dá força para continuar. Então, deu forças. Claro, ali não era a Eucaristia, mas é uma prefiguração dela e Elias continuou a sua jornada. E assim, a partir da Eucaristia, a partir da vivência dos sacramentos, é ali você tipo que progredindo no amor a Deus, você vai alcançando o 3º degrau. E aí Deus diz, olha, aquele que chega ao 3º degrau, que é o amor, a amizade, entre eu e esta pessoa não há mais segredo. Não há mais segredo entre Deus e entre a pessoa que está no amor ágape, no amor desinteressado. Então veja só que bonito, né? Não haverá mais segredo. Então como é que eram os santos que estavam que estavam nesse degrau? Vinham as consolações espirituais, mas eles rejeitavam as consolações, porque eles queriam sofrer por amor a Deus e pela conversão das almas. Então, de vez de receber aquelas consolações, eles diziam, Senhor, a mim não, às almas. Então, era um amor, amizade, um amor desinteressado. No grego, há 3 tipos, há 4, né? Características de amor, mas os mais conhecidos são esses. Filia, philos, eros e ágape. Então, agapoi, ágape. O eros é o amor carnal entre o homem e a mulher, cujo, através desse amor, se gera o fruto, a vida, né? Temos também a filia, o philos, que é o amor entre o pai e o filho, entre amigos. E o ágape é aquele amor de Deus por nós. É aquele amor que não coloca interesses, um amor desinteressado. E naturalmente nós temos o amor interesseiro, né? Nós nos aproximamos das pessoas. E ele disse que o nosso amor aos nossos irmãos é reflexo ao nosso amor por ele. Porque naturalmente é assim, eu me aproximo de alguém porque eu tenho algum tipo de interesse. A pessoa ela pode me dar alguma coisa, né? Seja material ou não, mas me desperta alguma coisa e eu me aproximo dela por algum interesse. Mas o amor de Deus por nós é um amor desinteressado. E o amor daqueles que estão no 3º degrau é o amor desinteressado. Para fechar, eu digo uma coisa para vocês. Gente, nós só temos essa vida aqui para progredir no amor. Só temos essa vida. Quando nós morrermos, nós não temos mais como progredir nesse amor a Deus. Entende? Por isso que Santa Teresinha, ela dizia, a minha vida é um instante que me escapa e que me foge. Para amar-te nessa vida, eu só tenho hoje. E aí eu fico imaginando, meu Deus, se eu morresse hoje,
se eu morresse agora, era esse amor aqui que eu tenho pelo Senhor que eu iria levar para toda a eternidade. E eu digo, Senhor, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Ensina-me a amar-te. Ensina-me a como amar-te. Né? Como progredir no amor. Porque lá no céu, quando Jesus diz, olha, no céu há muitas moradas, no céu há os graus de santidade. Quem amor mais está mais próximo de Deus, entende? Então no céu há uma hierarquia angelical, em que o anjo está na última hierarquia e o serafim está ali, na primeira hierarquia. O serafim é aquele que está mais próximo de Deus, é aquele que queima de amor por Deus, serafim, é aquele que queima de amor por Deus. Então, lá no céu também tem hierarquias de santidade. Então, assim, é muita pretensão minha achar que quando eu morrer, eu vou ter a mesma visão beatífica de São Francisco de Assis tem lá. Mesmo grau de santidade que ele teve. Isso seria injusto, né? Então não bastaria viver o que ele... bastaria viver como eu, que aí todo mundo estava ali. O comunismo no céu, né? Porque no céu não tem comunismo, né? No céu tem hierarquia. Entendeu? É meritório, né? Então quem amou mais tem um grau de santidade mais elevado. Então nem todos os santos são santos de sétima morada. Né? Segundo Santa Teresa, a gente começa a viver uma vida de santidade, começa a entrar na vida de santidade a partir da quarta morada. É a partir da quarta morada que a gente já começa. Da primeira até a terceira, o purgatório está garantido. Né? Então, aquela que está mais próxima de Deus, evidentemente, é Nossa Senhora, né? Quem mais amou a Deus. Então, ela está muito acima de todos os anjos e santos. Mas não é para querer lugar no céu que eu quero amar a Deus. É porque eu quero corresponder a esse amor. Eu quero, pelo menos, responder de volta aquilo que eu recebi. Então eu vejo que eu não amo a Deus. Por quê? Porque todo pecado é pecado de idolatria. Então se eu peco, por exemplo, contra o primeiro mandamento, eu estou pecando contra um pecado da idolatria, que a idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Pessoas, cargos. Então, assim, os conselhos evangélicos, eles não são somente para os religiosos. Nós podemos viver os conselhos evangélicos, que é a pobreza, castidade e obediência, porque ela combate 3 ídolos. Né? A pobreza combate o ídolo das coisas materiais, do apego ao mundo. Mas na minha condição, no meu estado, casado, com filhos, eu posso combater esse apego ao mundo. Portanto, o conselho evangélico da pobreza. Eu também posso, com o conselho evangélico da castidade, combater o pecado, a idolatria das pessoas. Né? As pessoas que colocam pessoas como centro da vida, como deuses mesmo, né? Coloca ali o chefe, coloca ali o esposo, a esposa, até os filhos, como o centro da sua vida, o Deus da sua vida. Ou seja, a pessoa dita aquilo que você quer, aquilo que você deve viver. Né? Tem um livro até, O Sequestro da Subjetividade, de Padre Fábio, que fala sobre quem me roubou de mim. Há pessoas que sequestram as pessoas dela mesma. Né? Então passa a viver como ela quer e não a pessoa não é ela mesma, mas é em função das outras. Então, a castidade. E aí, evidentemente, tem a questão de quem não é casado e viver a vida casta, sexualmente falando. Quando é casado, somente com a esposa e com o esposo, né? E também, aquilo que é mais difícil é a idolatria de si mesmo, que aí é a obediência. Porque se você obedece, naturalmente é porque você não está concordando, né? Porque obedecer é quando se concorda, né? Mas obediência justa. Obediência justa, não obediência injusta. Então a obediência cega, ela é condenada pelos santos. Porque se você obedecer
alguém, um tirano, obedecer a alguém que manda você fazer coisas contra Deus e contra a lei natural, evidentemente você não deve obedecer. Como Pedro e João diz, convém obedecer antes a Deus do que aos homens. Né? Então, se aquela obediência for contra Deus e a lei natural, nós não devemos obedecer. Então, é a desobediência justa. Né? Mas ela tem que ser ordenada sempre ao bem e à verdade. A obediência certa, verdadeira, ela tem que ser ordenada ao bem e à verdade. Pois bem, mas o pecado da idolatria de si mesmo, porque aí você tem que se vencer, muitas vezes. Né? Então, quando a igreja diz determinadas coisas com moral e fé, eu devo aceitar moral e fé. Não opiniões. Nem opiniões de papa, nem de bispo, nem de cardeais, de padres, né? Mas quando a igreja e quando o sumo pontífice faz o uso das chaves, quando ele faz o uso do seu ministério extraordinário, infalível, não tem Roma locuta causa finita est. Né? Quando o Papa declara ex cátedra em matéria de fé e moral, devo obedecer. Né? Então, tem gente que não aceita que Nossa Senhora é redentora, né? E nem medianeira de todas as graças. E é uma questão disputada. Mas se algum Papa disser assim, professa o dogma que ela é corredentora, pronto. Aqueles que não aceitavam baixam a cabeça e dizem eu aceito, porque então obediência, né? Então, na nossa vida, que possamos progredir nesse amor. E buscar esse amor, amizade com Deus, esse amor desinteressado, esse amor desinteressado, esse amor incondicional. Essa palavra que eu estava querendo. Um amor incondicional. Bom, eu vou contar aqui uma história, que é a de São Pedro, e aí encerro a aula de hoje. Né? Só para entender como Pedro era sincero. Né? Quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, né? Inclusive Pedro sabia, né? Pedro viu Jesus e tal. Só que em determinado momento da vida de Pedro, ainda ali, antes de Jesus ainda se ascender ao céu, Pedro ele é tomado por uma tristeza muito grande, e já o Cristo é ressuscitado. E Pedro diz o seguinte, eu vou pescar. O que significa essa palavra de Pedro dizendo eu vou pescar? E pescar peixe. Significa que Pedro queria voltar à vida velha. Significa que Pedro queria voltar ao que era antes. Só que Jesus disse, doravante te farei pescador de homens, e não mais de peixe. Mas aí Pedro decide ir pescar peixe. E com ele, mais 6 discípulos vão também. Pedro era o chefe da igreja, Pedro era o Papa. Então, o que essa palavra quer dizer? Que quando um líder, quando um coordenador, quando um presidente, quando um pai de família, quando um chefe de família vai mal, tudo à sua volta também vai mal. Né? A empresa é a cara do empresário, a igreja, a paróquia é a cara do pároco. Então, se ele vai mal, tudo vai mal. Padre Léo até dizia, né? Se o pai de família, o chefe de família vai mal, até o cachorrinho também vai mal. Fica lá agressivo todo mundo, né? O fato é que esses 6 foram também com Pedro. Os outros não. São 12, né? 11 naquela ocasião. Mas quando a gente percebe quem foi que foi com Pedro para a barca pescar, foram todos aqueles que tiveram algum problema de relacionamento com Jesus. Pedro negou por 3 vezes. João e Tiago receberam algumas duras assim de Jesus. Você lembra que quando a cidade ali não quis saber de Jesus, nem que ouvir Jesus, Tiago e João disse, olha, toca fogo naquela cidade e destrói tudo. Aí Jesus pegou e deu uma bronca neles. A mãe dele disse assim, olha, coloca um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus também deu um puxão de orelha. Né? Tiveram algum tipo de algum probleminha ali de relacionamento. Então, Pedro, Tiago e João. Depois, Natanael. Natanael foi aquele que disse, deve vir coisa boa de Jerusalém, ou de Nazaré, né? E aí Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira.
Ele, meu Senhor, meu Deus, e acreditou. Mas ele disse assim, ó, ele subestimou, né? Pode vir coisa boa, né, de Nazaré? Tá. Teve Tomé, que não estava ali quando Jesus, né, apareceu a primeira vez. Tomé não estava. E Jesus disse, olha, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. E tinha mais dois que não diz o nome. Isso, quando não diz o nome, nas Sagradas Escrituras, é eu e você. Né? A gente pode se encaixar ali perfeitamente, porque ao longo da vida nós tivemos problemas com Jesus, né? De relacionamento, nossos pecados e tudo mais. Então, eles não pescam a noite toda, não tem uma pesca produtiva. Por quê? Porque quando a gente olha para o nosso próprio problema, no nosso próprio umbigo, as coisas não são produtivas. E aí, alguém aparece lá no fundo da praia e diz, olha, joga a rede para o outro lado, do lado direito. E aí eles jogam a rede para o lado direito, e aí há a pesca milagrosa. João diz, é o Senhor. Pedro, que estava nu, se veste e se joga na água. Geralmente, para a gente tomar banho, a gente tira a roupa e se joga na água. Pedro se vestiu e se jogou na água. Né? Mas para dizer que ele se revestiu de uma força do alto, né? Então, daquela liderança que Jesus deu a ele, ele se revestiu, pulou e foi. Acontece algumas coisas aí curiosas, né? Mas aí eu não vou tratar aqui, mas eu vou chegar até onde eu quero. Quando eles chegaram na areia da praia, Jesus estava com um fogo aceso, com um churrasquinho de peixe e pão assado ali. E diante daquele fogo, daquela fogueira, Jesus pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus perguntou, e no texto grego, porque João escreveu em grego e está em grego, ele perguntou no ágape, na maior expressão de amor. Pedro, tu me amas mais do que... Aliás, Pedro não, Simão. Tá? Interessante isso também, por quê? Porque Pedro é rocha, é firme. E Simão é uma planta no deserto que é quebradiça, é um caniço rachado que balança fácil. Então, assim, Simão, porque ele era inconstante, né? E aí Deus viu em Simão a rocha. Jesus tem essa capacidade de ver o que ninguém mais vê. Então, quando ele viu Simão, ele enxergou Pedro e chamou Simão de Pedro. Mas nessa vez agora, quando Simão está meio cabisbaixo, Pedro está meio cabisbaixo, Jesus diz, Simão, filho de Jonas, volta a chamar Pedro de Simão. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? Ou seja, no amor, ágape. Pedro não responde. A gente lê em português, a gente vê que é a mesma resposta. Tu sabes que te amo. Mas no grego, Pedro respondeu no philos. Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Ele não disse que amava. Por quê? Porque ele sabia, ele era sincero e sabia que ele tinha negado, ele tinha cometido um pecado grave. Porque se ele amasse de fato, ele diria, ele não negaria Jesus, ele diria que conhecia Jesus e ele seria crucificado com ele. E ele sabia disso. Muitas vezes a gente diz, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Mas será que é de fato amor? Por isso que eu trouxe esse tema para a gente poder ver, será? Qual degrau a gente está se identificando? Temor civil, o amor interesseiro, o amor amizade? E aí Jesus disse, apacenta o meu rebanho. Depois ele pergunta novamente, Pedro, tu me amas mais do que este? Novamente pergunta no ágape. E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. E aí eles começam a conversar e Jesus pergunta pela terceira vez. Só que a terceira vez que Jesus pergunta não é mais no ágape, e sim no philos. Jesus ele desce ali até onde Pedro está, até a miséria de Pedro. E aí pergunta a Pedro, Pedro, tu gostas mesmo de mim? E aí Pedro vai dizer, Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Então vai e apacenta os meus rebanhos. Pedro foi sincero. Pedro viu que entre amar e gostar há uma diferença. Mas ele foi sincero, né? E Jesus ama muito a Pedro e sabe da sinceridade de Pedro e sabe até onde Pedro vai chegar. Então Pedro teve uma vida, progrediu no amor a Deus até no final de sua vida entregar-se crucificado como o Senhor, né? Então, e amor a Deus com esse amor ágape.
amou a Cristo como esse amor ágape, mas foi preciso uma jornada em sua vida, né? Então assim somos nós. Jesus pergunta a nós: você me ama mais do que este? Mais do que o seu esposo, mais do que sua mãe, mais do que os seus filhos, mais do que o seu namorado, mais do que sua noiva? Você ama a mim mais do que a si próprio? Não sou eu que vou responder por vocês, são vocês. Mas que Ele nos ajude. Então, estou aprendendo com Santa Teresinha. Estou aprendendo com Santa Catarina. Aprendi com Santa Teresinha que quando ela via a vida dos santos, ela disse: isso aqui é muito para mim. Deve ter um caminho para amar a Jesus. Assim. E aí ela passou e ela nos ensinou a pequena via, que é amar ao Senhor nas pequenas coisas. Ali um ato de sacrifício. Porque olha, gente, quando a gente é batizado, o amor está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Porém, estamos tendo atos de amor? Né? Então, que possamos pedir a Deus atos de amor. Santa Teresinha teve. Santa Teresinha sentava numa mesa de refeição e, de vez de ficar assim, porque é cômodo, ela ficava com a postura ereta. Era de grande dor para as costas dela, mas ela ficava por amor a Jesus. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Né? Por exemplo, quem costuma chegar atrasado nos locais, né? Eu me incluo nisso. Poxa, aí está uma oportunidade de amar a Jesus. Então eu vou chegar cedo. Por amor a Ele eu vou chegar cedo. Determinada comida que eu não gosto, me dê. Eu não vou estragar. Por amor a Jesus, por amor a quem fez, eu vou me alimentar. Então, nessas pequenas coisas, Santa Teresinha chegou no grau que ela chegou, né? Na estatura que ela chegou. Né? Então, não procuramos fazer grandes coisas, porque as grandes coisas são para, né? Como ela disse, mas vamos amá-lo nas pequenas coisas. Pintou uma discussão em casal, vocês, né? Nós aqui. Poxa, a oportunidade agora é de amar Jesus. Vou me calar. Eu não vou falar. Mesmo estando errado, mesmo estando certo, mas eu vou me calar. Por amor a Jesus, eu vou me penitenciar, vou me sacrificar assim, porque perdendo agora é ganhar depois, mas... Entende? Então é isso. E a gente com certeza vai aprender e vai chegar nesse amor desinteressado. Buscamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E viva Cristo Rei. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, obrigado pela presença.